Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo mais um dia abençoado para vocês, que Deus se faça presente na vida de todos vocês. Para nós continuar as nossas matérias, nós ainda continuaremos dentro do tema, né, sistema tegumentar, tá? E hoje, né, falando desse sistema, falaremos sobre lesão por pressão ou lesões por pressão, tá? São muito encontradas, né, dentro da clínica médica, principalmente entre os pacientes acamados, né? E é muito importante a gente saber lidar, né, com esse tipo de paciente para evitar que aconteça esse tipo de lesão, tá? Então eu vou passar um pouquinho, né, sobre esse assunto para vocês, tá bom? Então vamos lá. Lesões por pressão são danos localizados na pele ou seus tecidos subjacentes, tá? Normalmente, né, essas lesões acontecem sobre uma proeminência óssea. O que são essas proeminências ósseas? Aonde tem localizado, né, com mais evidência algum osso, tá? Por exemplo, tornozelo, né, o calcanhar, cotovelo, a região do crânio, onde fica mais próximo, né, o tecido ósseo, né, de forma mais eminente, tá? Resultante da pressão isolada ou combinada com força de cisalhamento e ou fricção, tá? Esse cisalhamento ou fricção, no caso, se dá quando a gente tem muito contato, por exemplo, com um paciente acamado, né? Ele acaba tendo muito contato com o colchão, né? Com o tecido do colchão. Então, isso ajuda muito a desenvolver, né? Uma lesão por pressão, tá? Os riscos, né, aumentam quando somado aos fatores predisponentes intrínsecos da pessoa, tá? Então, a gente vai ver mais para frente sobre esses riscos, né, esses fatores de riscos, tanto o extrínseco quanto o intrínseco, tá? Grupo de risco. Esse grupo de risco entra quando são pessoas, né, que têm mais probabilidade de desenvolver algum tipo, né, uma certa doença, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, são clientes com mobilidade física prejudicada, né, no caso, os pacientes acamados ou os cadeirantes, né, que não conseguem deambular de forma regular, né? Ele não consegue se movimentar. Então, com isso, ele ficando muito tempo na mesma posição, é um grande agravo, né, para o desenvolvimento, para o aparecimento de lesões por pressão. Clientes com percepção sensorial comprometida, por exemplo, os pacientes diabéticos, né, às vezes eles acabam perdendo sensibilidade, né, a sensibilidade de alguma região, por exemplo, dos pés, né, e com isso acaba aparecendo as lesões, né, a pele ela fica mais sensível também, né. Clientes submetidos a procedimento cirúrgico, tempo de cirurgia, posição cirúrgica e o tempo de anestesia, então o paciente ele acaba permanecendo, né, numa mesma posição por um tempo prolongado, tá? Isso também pode contribuir para o aparecimento, né, de lesão por pressão. Clientes com dispositivos médicos, né, e outros artefatos, como colar cervical, órteses, contensores mecânicos, catéter, dênio, pronga nasal e outros. Esse pronga nasal é aquele utensílio, tá? É um utensílio usado para uma oxigenoterapia. Aqui tá algumas fotos, né, de algumas próteses, né, de algumas órteses, que são por exemplo, essa bota, né, aí aqueles, como é que a gente fala? Munhequeira, né, então são algumas órteses, né, que a gente usa para tratamento, né, ou forma de prevenção, tá? Aí tem alguns catéteres também, né, de acesso venoso, o pronga nasal, né, que é esse primeiro aí, esse transparente, é esse utensílio aí que é o pronga nasal, tá? Os fatores predisponentes da lesão por pressão. Os extrínsecos, o que é isso? São os fatores, né, que vão deixar, né, esse paciente mais predisposto a desenvolver essa lesão por pressão, tá? E os extrínsecos são aqueles fatores externos, né? Os fatores do ambiente. Então, umidade, calor, a pressão, né? A força de cisalhamento e fricção são esses principais fatores que vão aumentar a chance de desenvolvimento de uma lesão por pressão, tá? Então, por exemplo, umidade, né?
Se o paciente ele tiver em um local muito úmido, às vezes se for um paciente acamado, né, e ele tomar, alguém, né, vir dar o banho e não fazer a secagem, né, de todo o corpo, então acaba retendo aquela umidade, né, a alta temperatura do ambiente também, porque o paciente vai acabar se transpirando, né, e com isso pode desenvolver, né, a pressão. Esse paciente, no caso, a pressão local, né, o paciente ele pode estar, por exemplo, o pé, né, na mesma posição, então pode acabar trazendo uma lesão por pressão na região do calcâneo, né, ou calcanhar, tá? Os intrínsecos, né, o índice, né, de massa corporal acima, né, do normal ou também muito abaixo, tá? Então, aqueles pacientes caquéticos, os pacientes emagrecidos, né, eles também sofrem grande chance de desenvolver, tá? Por quê? Porque a pele, além dela ficar mais fina, né, não tem aquela capa protetora da gordura, né, acaba tendo maior contato, né, com a proeminência óssea, com os ossos, tá? E no caso, né, do índice de massa corporal elevado, né, acima, muito acima, então, isso aí também pode trazer devido ao peso, né? Então, o paciente ele pode sim também desenvolver, mesmo tendo uma massa corporal mais elevada, tá? Anemia, deficiência nutricional proteica, né? Extremos de idade, normalmente essas lesões, elas também são muito comuns em pacientes idosos, né? Principalmente os acamados. Hipotensão arterial sistêmica, né? Uma baixa pressão arterial. Incontinência urinária e fecal devido à presença da umidade, né? Presença, por exemplo, de fezes e também da urina, né? O paciente ele fica muito tempo com o uso de fralda, então se permanecer, né, a umidade naquele local vai desenvolver alguma lesão, né? A pele ela vai ficando cada vez mais sensível e começa o aparecimento das lesões, tá? Edema, né, que já vimos que é um inchaço, né, local, e hipertermia, aumento da temperatura, o tabagismo, desidratação, né, que é a perda da hidratação da pele, né, infecções sistêmicas ou locais. Comorbidades crônicas, né, que é o diabetes, imunossupressão, doenças renal, doença cardiovascular, neuromuscular, gastrointestinal e também outras várias doenças, né, do nosso sistema. Uso de algum tipo de medicamento, como por exemplo os corticoides, sedativos, anestésicos, né, os vasoativos, também, né, pode estar ajudando, né, esse aparecimento de lesão por pressão. Exemplo, os sedativos, né, aos pacientes em coma, né, em coma induzido, tá? Então, os pacientes em coma a gente tem que estar sempre, né, tendo um cuidado maior. É claro que esses pacientes em coma, ele não vai estar, né, em uma clínica médica, ele vai estar dentro da UTI, tá? Mas a gente precisa ter esse cuidado, né, redobrado com esses pacientes para não ter, né, essas lesões por pressão, tá? Porque acaba sendo uma porta de entrada, né, para várias outras infecções. Vocês, técnicos de enfermagem, né, ou auxiliar de enfermagem, né, as suas funções frente a esses pacientes, né? Implementar e checar o plano, né, de intervenção, de prevenção e tratamento prescrito pelo enfermeiro, né? Realizar o curativo da lesão por pressão conforme a prescrição dada, no caso pode ser pelo médico. Registrar as características da lesão por pressão no formulário, que vai ser a avaliação de lesão crônica. Comunicar qualquer alteração e não conformidades observadas ao enfermeiro para ver o que precisa ser mudado, né? Se tá tendo algum tipo de tratamento, porém a lesão ela continua, né, aumentando o seu tamanho, né? Ou apareceu sinais de infecção, precisa ser, né, observadas, né, e passado para um responsável superior, no caso enfermeiro ou o médico, para estar vendo o que precisa ser mudado, né, para conseguir tratar essa lesão, tá? As medidas de prevenção, né, e de identificação precoce dessas lesões, né, elas vão acontecer, né, através do cuidado da pele, a redução de sobrecarga, né, de sular
e a utilização de superfícies de suporte. Essas utilização, né, de superfícies de suportes, entra um exemplo os colchinhos, tá? Que servem como almofadas, né? Que são colocadas principalmente onde tem proeminência óssea, por exemplo, cotovelo, na região do tornozelo, na região da cabeça, tá? Para evitar esse contato direto, né? Essa fricção diretamente com o colchão, tá? Cuidados com a hidratação e a nutrição também é muito importante para esses pacientes, né? Educação em saúde, tanto do paciente quanto da família, né? Por exemplo, um paciente que esteja acamado, né? A família precisa de todo cuidado, sempre tá fazendo a hidratação dessa pele, né? Desse paciente, fazendo, né? A troca de posição, né, de hora em hora, a cada 2 horas. Então, isso aí vai devido à prescrição médica mesmo, né, ou da enfermagem, para tá fazendo, né, com esse paciente, tá? O tratamento da lesão por pressão, né, ela já mesmo instalada, ela deverá ser implementada em conjunto com as medidas de prevenção, né, as medidas preventivas, tá? Então, mesmo tendo já a lesão, né, já instalada, ela precisa ser tratada, né, junto com aquelas prevenções, o cuidado com a pele, né, fazer o uso de suporte, né, dos colchinhos, como eu falei com vocês, para não fazer um aumento nessa extensão dessa lesão, tá? O tratamento tópico e sistêmico também, né, que deve ser realizado e vai ser considerado, né, para dentro desses tratamentos tópicos, o procedimento de limpeza, o de debridamento, né, que é a retirada de todo o tecido morto dessa lesão, aplicação de terapia tópica, que entra a cobertura primária, secundária e também a de fixação, e a intervenção sistêmica, tá? Que é um tratamento que entra já diretamente ligado às doenças que estão relacionadas a essa lesão. Por exemplo, diabetes, tentar controlar o diabetes, né? Uma doença cardiovascular, tem que ter um tratamento, né, relacionado a essa doença também, tá? O tratamento tópico, que entra aqueles tratamentos, o primário, né, o cobertura primária, secundária e o de fixação, tá? Os procedimentos de limpeza e o de debridamento, né, que é um tratamento tópico naquela região. A técnica de limpeza da lesão e da pele adjacente visa remover a secreção, os tecidos desvitalizados, né, que são aqueles tecidos mortos, os micro-organismos que vão causar infecção e também os resíduos da cobertura tópica, que são os resíduos que foi passado, né, na última limpeza, né, na última cobertura. Então precisa ser retirado todo para fazer uma nova cobertura, tá? Então, preservando o tecido de granulação, que é o tecido que a gente visa, né, que a gente precisa para ter uma regeneração, para ter uma cicatrização mais rápida desse tecido, tá? E assim minimizando, né, os riscos de trauma e também a infecção. Por quê? Porque quando se tem a lesão, principalmente exposta, né, ela é uma porta de entrada. Então, quando se tem uma porta de entrada, precisa evitar o máximo, né, de infecção, porque através dela pode sim acontecer vários tipos de infecção, tá? Os passos para a limpeza, né, da lesão, elas deverão seguir a técnica asséptica, né, e a limpeza com soro fisiológico 0,9%, de preferência morno e em jato. Por que morno? Porque quando essa temperatura, né, do líquido, no caso do soro fisiológico, entra em contato, né, com a nossa pele, e ela estiver abaixo da temperatura do nosso corpo, ele pode estar causando, né, algum trauma diretamente nessa lesão, tá? E em forma de jato, né, devido a essa fórmula, né, conseguir fazer uma maior limpeza da área, tá? Ela sofre uma certa pressão, né, claro que não levando ao trauma, né, e limpando de uma forma mais eficaz nessa região da lesão, tá? E também a solução aquosa, né, de polihexanida, 0,1%, que poderá ser indicada também para a limpeza da ferida, quando for necessário uma limpeza mais profunda, né, e um controle mais visando, né, um antimicrobiano, tá? Então, é retirada de micro-organismos.
Então, por isso, às vezes, tem a indicação, né, de fazer o uso dessa solução aquosa, tá? Que é a mesma coisa de um sabão, tá? Mas só que ele é mais indicado para lesões, para limpeza de lesões. A remoção do tecido desvitalizado ou tecido morto, né, quando houver, ocorrerá após a limpeza, né, sem agredir o tecido de granulação por meio de processos que pode ser mecânico, né, que é o jato com soro fisiológico, né, 0,9%, ou com gases, né, durante ali a limpeza que a gente vai fazer, né, a gente pode estar fazendo uma certa fricção naquele local, né, para tentar tirar esse tecido morto. O enzimático, né, que é uma cobertura tópica primária, com enzimas proteolíticas, tá? Que seria uma pomada que a gente passa. Um exemplo aí seria a pomada de papaina, né, que é uma pomada enzimática, que vai fazer essa quebra, né, essa ruptura dessas lesões, né, desse tecido, né, desvitalizado, desse tecido morto, né, fazendo a retirada, limpando aquela área, tá? O autolítico, né, que é uma cobertura tópica primária também, facilitador da ação dos macrófagos e da atividade proteolítica endógena, tá? Então, um exemplo aqui desse autolítico seria o AGE, né, o conhecido, o olhinho de girassol, né, ou o Dersane, tá? Esse seria um tipo, né, que a gente aplica ali e conforme tá presente, né, essa umidade, essa hidratação, o próprio corpo, ele começa a expulsar, né, esse tecido morto, tá? A terceira opção seria o instrumental conservador, que é através do tesouro e também do bisturi, né, que a gente vai cortando, né, vai retirando de forma cuidadosa para não lesar ainda mais, né, esse paciente, retirando todo esse tecido morto. E a quarta opção seria o cirúrgico, né, porque quando é um tecido morto de grande extensão, né, de difícil retirada, a gente não consegue fazer retirada através da tesoura e também do bisturi, é indicado, né, tem a indicação de fazer o procedimento cirúrgico, tá? A aplicação de terapias tópicas. Quando a gente fala terapia tópica, é aquilo que a gente passa diretamente, né, na lesão, tá? No caso, diretamente à pele. Não é tomado, não é aplicado, né? Aplicado, eu falo injetável, tá? Ele é aplicado diretamente, no caso, em forma de pomada, em forma de gel, em forma de óleo, tá? Esses seriam as terapias tópicas. A prescrição das coberturas será embasadas nas recomendações do preparo do leito da lesão, né? Que preconiza fazer as seguintes observações clínicas. Qual é o tipo de tecido que tem? Se é um tecido, né, com presença de fibrinas, que é aquele tecido mais amarelado, é um tecido necrótico, que é aquele tecido mais morto, mais negro, né, um tecido preto, estagiamento da lesão, quantidade de exudato, né, a quantidade de secreção, que tipo, né, que tipo de secreção que tem, se tem pus, né, presença de sangue, sensibilidade à dor desse paciente e também a quantidade de infecção, né, no caso a presença de pus, né, ele está relacionado a essa infecção, tá? As coberturas incluem as primárias, secundárias e o dispositivo de fixação e suporte, tá? As primárias é o que eu falei com vocês, que é passado diretamente na pele, né? A secundária é o que a gente coloca após, né, a primária, né, após a pomada, e a terciária, né, ou o dispositivo de fixação seria as gases, né, estéreis que faz a cobertura, né, e também as ataduras, tá? Aqui na última foto, né, que eu coloquei para vocês, essa primeira plaquinha meio alaranjada, né, parecendo cor de pele, é a placa de hidrocoloide. Ela é um exemplo, né, um bom exemplo, que também é muito utilizado em lesões por pressão, tá? Ela é um exemplo de cobertura secundária, tá? Ela é colocada após, né, a cobertura primária, tá? Agora, o Dersane, hidrogel, fibrinase, papaina, cologenase são exemplos de cobertura primária, tá?
Lembra que falei com vocês, né, sobre as pomadas, né, a desbridamento, né, o debridamento mecânico, né, e também o enzimático ou o autolítico, né? O mecânico é o que a gente vai fazer de forma mecânica, a gente mesmo vai fazer a retirada, tá? O uso da papaina, né, que eu já havia dado exemplo para vocês, aí papaina 10%, é um tipo né, de debridamento enzimático, tá? A gente passa e as enzimas presentes, né, nessa pomada, nessa papaina, ela vai fazer, né, esse debridamento enzimático. As enzimas vão fazer essa retirada desse tecido morto, né? E esse aí, o olhinho, né, um vidrinho aí que tá com o nome de Dermaex, né, que tem conhecido também como óleo de girassol, ou Dersane, né? Ele é o tipo, né, usado como autolítico, tá? Então, a presença da hidratação, a presença dos agentes, né, que presente nele, de substâncias presentes nesse composto, é o que vai ajudar a fazer esse debridamento autolítico, tá? O hidrogel, né, a fibrinase faz a retirada do tecido com fibrinas, que é aquele tecido mais amarelado, mais molezinho, tá? Que são presença de fibrinas. E o colagenase, que é a pomada que a gente passa quando tem tecido necrótico, aquele tecido mais preto, né? Um tecido mais escuro, né? Nessa lesão e que também acaba dificultando, né? A recuperação desse tecido, tá? Então, meus amores, é isso, tá? Que eu queria passar para vocês hoje. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês. Vocês podem estar me mandando, né, mensagem. E na próxima aula veremos, né, sobre o tipo de lesão, o tipo de exudato, né, para a gente saber avaliar essas lesões, né, para qual o melhor tratamento para cada uma, tá bom? Um beijo para vocês, ficam com Deus e até a próxima aula. Tchau!